conjunções explicativas. São as últimas. Aqui a gente vai estudar as explicativas, depois a gente vai treinar com frases e assertivas do CESP para fechar a aula, tá bom? Então aproveite aí, explicativas. Adriana, o que eu tenho que saber das explicativas? Coisas que pegam em prova. Vamos lá. Primeiro vamos entender o que são as conjunções explicativas, tá bom? Explicativas são aquelas que explicam, justificam. Explicativas explicam, justificam. Beleza. Explicar é o mesmo que justificar. Guarde esse negócio, tá? Explicar é o mesmo que justificar. Então, as bancas usam muito esse nome, justificativa. Explicação é o mesmo que justificativa. Estou falando isso porque em prova, às vezes, não vem a palavra explicação, mas vem a palavra justificativa e dá no mesmo. Então, o que são as explicativas? São aquelas que justificam a ideia da oração a que se referem. São elas que, o que é um coringa, né? Ele pode ser um monte de coisa. Porque, pode ser explicativo, pois, esse pois não será o pois deslocado. Você já aprendeu. O deslocado é conclusivo. Esse pois é o pois no início da oração. O pois no início da oração. Tudo bem? Então, vem comigo. Tá. O pois no início da oração, ele vai ser sempre explicativo? Não, ele pode ser causal. Por isso que não dá pra gente se iludir. Então, fique tranquilo que lá no final eu vou juntar tudo. Causa, explicação, concessão. A gente ainda não chegou às subordinativas. Então, na próxima aula, quando eu vier com as subordinativas, aí eu junto todas, tá? Então, por hora, você tem que saber o seguinte. As explicativas explicam. O pois deslocado é sempre conclusivo. Pois deslocado é sempre conclusivo. Quando ele inicia a oração, ele pode ser explicativo, mas também pode ser causal, você vai ver depois. Atenção ao porquanto. Porquanto cai muito em prova, porque ele é pouco usado, né? Porquanto é igual a porquê. Não confunda porquanto com portanto, que você acabou de ver. O portanto, que você viu há pouco comigo, é conclusivo. O porquanto não. Porquanto é explicativo. Repita comigo. Porquanto é igual a porquê, porquanto é igual a porquê, porquanto é igual a porquê, porquanto não é portanto, porquanto não é portanto. Tudo bem? Tá. Então, vamos lá. Ó, conjunções explicativas são aquelas que justificam, que explicam o que se disse na outra oração. Em geral, muitas vezes, ela vem com verbos no imperativo, na outra oração. Então, é muito comum que a conjunção explicativa venha ligada a uma oração com o verbo no imperativo. Tudo bem? Imperativo por quê? Porque a ordem, o pedido, o conselho. Então, é muito normal que depois da ordem, do pedido, do conselho, venha a explicação, tá? Então, venha para casa, pois está começando a chover. Está explicando. Não demore, que o filme vai começar. É muito comum que a conjunção explicativa venha com o verbo no imperativo, repito, porque é muito comum que depois da ordem, do pedido, venha uma explicação. Beleza. Vai ser sempre assim, Adriana? Então vai vir sempre com o verbo no imperativo? Não, não. Se fosse sempre assim, seria ótimo. Mas não é sempre assim, não tem problema, eu vou te mostrar. Eu não vou esconder nada de você. Tudo bem? Então, por hora é isso. Por hora, o que você tem que saber? Bom, por hora, então, tem que saber que explicar é o mesmo que justificar. Eu tenho que ficar ligado no porquanto, que é igual a porquê, que não é portanto. Isso aqui eu tenho que decorar. Outra coisa que eu tenho que saber é que o pois explicativo é sempre no início da oração. O pois explicativo é no início da oração, porque deslocado ele é sempre conclusivo. O pois explicativo não vem deslocado. O pois explicativo vem no início da oração. Tá vendo ele aqui no início? Antes do verbo. Tá vendo? Então, o pois explicativo vem antes do verbo. Tudo bem? Show! Aí, uma outra coisa, então, o que eu falei?
eu falei 4 coisas importantes das explicativas. 4 coisas, só para você daí pensar se você entendeu tudo. Primeira coisa importante que eu falei é que explicar é o mesmo que justificar. Segunda coisa importante que eu falei é cuidado com por quanto. Por quanto não é por tanto, é por quê. Terceira coisa que eu falei é o pois. O pois explicativo não vem deslocado, ele vem no início da oração. E depois você vai ver que quando ele inicia a oração, ele pode ser também causal, isso a gente vai ver depois. E a quarta coisa importante que eu falei é que a explicativa, muitas vezes, vem com o verbo no imperativo. Muitas vezes. Mas não é sempre, mas muitas vezes ela vem, isso te ajuda. Então, quando você vira o verbo no imperativo seguido do pois, ele está explicando. Porque deu a ordem, depois vem a explicação. Tá bom? Então, vamos embora treinar. Questão 26. Aqui, FCC, a banca diz, ó, caso contrário, não pode ir direto para cá, ó, não continuem. Pois, tá vendo aí? Ó, verbo no imperativo, né? Depois ele explica. Não continue. Aí ele explica. Então, esse pois, que inicia a oração, é um pois explicativo. Resposta letra C. Próxima. Aqui, a banca diz. No trecho do segundo parágrafo, aí a banca traz um ou seja. Aí a banca quer saber o que essas palavras destacadas estabelecem. Condição, explicação, conclusão, oposição, causa. Tá, vem comigo, ó. Escolheu a contramão. Então, ó, escolheu a contramão. Depois, fomos na mesma direção. Ele não está dizendo a mesma coisa 2 vezes? Escolheu a contramão. Fomos na mesma direção. Se ele escolheu a contramão, então ele está indo na mesma direção que o outro. Então, toda vez que eu digo a mesma coisa 2 vezes, explicar, repita comigo outra coisa que é um mantra. Eu tinha dificuldade nisso. Eu tinha dificuldade com semântica, porque eu ficava assim, eu queria entender tudo. Aí eu ficava assim, o que é explicar? O que é explicar? Aí eu fiquei repetindo um mantra que me salvou. Explicar pode ser justificar a ordem que se deu antes, a ordem, o pedido e tal, ou dizer o mesmo com outras palavras. Explicar é dizer o mesmo com outras palavras. Então, vai ser explicativa em 2 hipóteses. Ou quando estiver justificando a ordem, que é o verbo no imperativo, ou numa situação como essa, em que ele está dizendo o mesmo com outras palavras. Explicar é dizer o mesmo com outras palavras. Explicar é dizer o mesmo com outras palavras. Explicar é dizer o mesmo com outras palavras. Então, ele disse, escolheu a contramão. Aí ele explica. Fomos na mesma... É dizer o mesmo com outras palavras. Beleza, aqui você ainda é feliz, porque não tinha opção retificação. Porque o ou seja, ele pode retificar, ele pode corrigir. Essa questão tá mole, VUNESP, pegou no colo. Resposta letra B. Poderia ser retificação na letra C. Por quê? Porque o ou seja, ou melhor, eles podem fazer as 2 coisas, explicar ou retificar. Nisso que eu quero que você se ligue. Por que é explicação e não retificação? Retificar é corrigir. Ele não está corrigindo, ele está dizendo o mesmo com outras palavras. Tudo bem? Então vai, ó, lembre que você está anotando tudo que você tem que saber sobre as explicativas, tá? Questão 28. Questão 28, um tribunal federal, banca FCC, é sempre mais difícil. Sempre questões mais difíceis. Então vem comigo. A banca diz, o segmento sublinhado que introduz uma explicação. Pronto, a banca quer que você marque a única alternativa que explique. Dá para resolver isso na vertical. Vertical, ou seja, sem precisar ler tudo, ó. Para que, final, tá fora. É que, não sei, vou guardar. Depois, tempo, fora. É que, não sei, lufas. Lufas, ou seja, eu não entendi não, vou guardar. Ou seja, o que você não entender, você guarda. E, para tocar, é a fim de, finalidade. Apaguei. Então, eu ficaria em dúvida entre A e D, entendeu? Então, vamos embora lá. Ó, A e D, vou procurar perdão, ficaria em dúvida entre B e D. B e D, tá? Então, vou lá para o 5º parágrafo, tá? Vou lá para o 5º parágrafo e vou ver o primeiro é que da letra A. Tá aqui, ó, o é que da letra A.
A banca quer saber aquele que traz ideia de explicação. O que é explicar? Ou é justificar o que você disse antes, ou é dizer o mesmo com outras palavras. Vamos ver o que ele está fazendo aqui, ó. Mas há ainda um outro detalhe estranho. É que não me lembro de jamais ter visto, é que não me lembro. Ora, o que ele disse antes? Um detalhe estranho. Aí depois ele diz, não me lembro de jamais ter visto uma dessas sementes lá em casa. Pô, ele está dizendo isso aqui com outras palavras. Ele está esclarecendo. Outra coisa, com esse travessão, eu sou feliz. Esse travessão aqui equivale a 2 pontos. É como se ele estivesse ali, ó, vou explicar. Então, esse é que, nesse contexto, é explicativo. Resposta letra B. Entendeu? E a letra D tinha um é que também. Ó, qual é a diferença desse é que para esse aqui? Vamos lá para o é que. O fato é que não me sobrou, estou no segundo aqui, ó. O fato é que não me sobrou. Ah, esse aqui é verbo seguido de conjunção. Então, esse não tem... Ó, presta atenção. A letra D não tem valor semântico de nada. A letra D, o é que não tem valor semântico de nada. É lufas. A banca só deu uma dificultada aí, entendeu? Colocou 2 é que. Muito louco esse negócio de semântica. 29, questão 29, vai, FGV. Se errar, tá tudo bem. Vai, observe a frase a seguir. Os fantasmas são frutos do medo. Quem não tem medo não vê fantasmas. Os 2 pontos. Entre os 2 segmentos da frase, podem ser adequadamente substituídos pelo seguinte conectivo. Bom, então é de novo aquele tipo de questão em que há 2 segmentos e a banca pede que você coloque um conectivo aqui. Repita o mantra comigo, ó. A conjunção recebe o nome da ideia que vem depois dela. Então, para eu saber qual a conjunção eu vou colocar aqui, eu tenho que ver qual é essa ideia que vem depois. Essa ideia que vem depois, ela é o quê? É uma explicação? É uma conclusão? É uma diversidade? Ó, C, D e E são iguais. Então, já vi que não pode ser nenhuma delas. Ó, FGV pegando no colo. C, D e E são iguais. Fora. Ficaria em dúvida entre A e B. Tá bom, beleza. Adriana, por que tem 2 pontos? Ajuda? Não. Não, porque é FGV. Várias questões em que a FGV colocou 2 pontos e havia uma relação de causa e consequência. Não. Os 2 pontos podem iniciar não só a explicação. Por exemplo, ele estudou muito, 2 pontos. Passou em primeiro lugar. Causa e consequência. Não é porque há os 2 pontos aí que vai ser explicação. Não é por isso. Você vai ter que decidir se é o pois explicativo. Preste atenção. Adriana, eu já acertei. Não importa, eu quero que você aprenda. Você vai ter que decidir se é o pois explicativo ou se é o logo conclusivo. Como é que você vai decidir isso? Você vai olhar para cá e vai ver o que é essa oração em relação à anterior. Ela traz ideia de quê? Leia. Os fantasmas são frutos do medo. Quem não tem medo não vê fantasmas. Concorda que ele está dizendo isso aqui, o mesmo que ele disse antes? Os fantasmas são frutos do medo. Aí ele esclarece. Ele esclarece, tipo, o que eu quero dizer com isso? Ele está explicando. O que é explicar? É dizer o mesmo com outras palavras. Ele disse que são frutos, aí ele explica. Quem não tem medo não vê fantasmas. Aí sim, resposta à letra A. Então é a letra A, por quê? Porque a conjunção que entrar aqui é explicativa. Por quê? Porque o que vem depois explica o que se disse antes. A conjunção recebe o nome da ideia que vem depois. Por que não é a B? Porque isso aqui teria que ser conclusivo. A conclusão, a consequência. E isso não é a consequência. Isso é explicação. Ele está explicando o que ele disse antes, com outras palavras. Por isso que não foi o logo. Tá bom? Olhe para mim. Para fechar o vídeo, para fechar esse vídeo, eu trouxe aí para você, deixe-me ver a quantidade de frases. 20 frases que eu retirei da minha gramática. Se você tem a gramática, pode olhar lá. Se não, olha aqui. 20 frases que eu retirei da gramática para a gente treinar. E aí, depois, o último vídeo, CESP. Tá bom? Então, chegamos ao final. Você já conhece tudo. Você já conhece tudo. Ó, presta atenção.
Vou até tirar uma foto para não ter que ficar voltando o slide. Espera aí, ó. Você já conhece tudo, vou tirar uma foto desses códigos. Agora a gente tem aí, desafio final, sprint final desse vídeo. 5 opções. E aí, 20 frases, tudo bem? A gente misturou tudo agora. Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Adriana, o que eu aprendi mesmo, hein? Aditiva é aquela que traz ideia de acrescentamento ou adição. Adversativa é aquela que pode trazer duas ideias. Oposição, que é o mesmo que contraste, ou ressalva, que é o mesmo que compensação. Alternativa é aquela que pode indicar alternância, que são ações que se alternam, ou exclusão, que é o mesmo que escolha. Conclusiva é aquela que traz ideia de conclusão. Conclusão é o mesmo que consequência, tá bom? Conclusão e consequência são sinônimos, tudo bem? E a explicativa é aquela que traz ideia de explicação, que é igual a justificativa. E não esqueça que ela pode vir com o verbo muitas vezes no imperativo, tá bom? Então, vamos embora lá para fechar. Foi? Deu print? Então, vamos embora. Foi transferido. Logo, por isso, por conseguinte, assim, conclusiva. 4. Próximo. Agora, verificamos um trabalho mais efetivo com a palavra não apenas, mas como. Não apenas, mas como. Você já viu isso? Isso é correlativa de adição. 1. Depois, podem me acusar, pois estou com a consciência tranquila. Ele dá a ordem, depois ele explica. Explicativa. Código 5. Próxima. Esforço-me para aproximá-lo de Jesus. No entanto, o Senhor acerca-se do Papa. Há uma ideia de oposição, adversidade. Mas, porém, no entanto, todavia, adversativa. 2. O atleta teve um ótimo desempenho, não conseguiu vencer. Coisa boa, coisa ruim. Positivo, negativo. Esse E é igual a porém. Adversativa. 2. Próxima. O futebol já é o quarto maior mercado de capitais do mundo. Todavia, só agora, já é, mas só agora a Receita começa a prestar atenção. Mas, porém, contudo, todavia, adversativa. 2. Próxima. Tente não se tornar um homem de sucesso, e sim de valores. Tá vendo? Ó? Não e sim. Negação, afirmação. Esse E, que tá ligado a e sim, não é aditivo. Ele é o quê? Adversativo. 2. Tá comigo? Então, não é aditivo, porque eu tô opondo, né? Não e sim. Próximo. Eles merecem perdão ou reparação total? Eles merecem perdão ou reparação? Peraí, então vamos lá. Vai perdoar ou vai reparar totalmente? Olha o ou com valor de exclusão. Conjunção alternativa, código 3. Sente aqui que precisamos conversar. Sente aqui que precisamos conversar. Vamos lá, sente aqui que vamos... Ó, esse sente aqui é imperativo. Sou feliz. Esse que é igual a pois. Sou feliz. Ó, esse verbo no imperativo, esse que é igual a pois. Isso é o quê? Explicativa. 5. Próxima. A água lhe bate nos olhos. Percebe, entretanto, que a água está levando para o lado das pedras. Então, veja,
mas, porém, contudo, todavia, entretanto, adversativa, código 2. Você participou do debate, diga-me, pois, as novidades. Ah, aqui eu sou feliz, ó. Tá aqui o verbo, tá aqui a conjunção. A conjunção está deslocada. Se está deslocada, ó, as vírgulas te ajudam a ver que ela está deslocada, ela está depois do verbo. Então, o pois deslocado é sempre conclusivo, código 4. Próxima. Já não era a flor do bairro, senão de toda a cidade. Ou seja, não é do bairro, é de toda a cidade. Consegue ver, ó, não é do bairro ali só, do bairro, é de toda, tá vendo esse toda? Bairro, cidade. Esse senão é igual a porém. Não é do bairro, ela é da cidade toda. Olha o senão junto com o valor de porém, adversativo. Dria, a gente vai ter aula de tudo que o senão pode ser? Vai. Por enquanto, você só aprendeu esse aí, ó, adversativo. Mas dá para ver que ele é adversativo pela ideia de oposição. Adversidade. 2. 13. Você não entendeu meu bilhete, portanto, não cumprirá minhas orientações. O fato de não entender meu bilhete vai fazer com que você não cumpra. Portanto, é uma relação de causa e efeito conclusiva. 4. Logo, por isso, portanto, conclusiva. 14. Tanto ele como o irmão, fique ligado. Não é só o como. O outro lá vai dizer só como. Você não, ó, é tanto como. Tanto como, entendeu? O outro lá também não vai errar, porque ele está aí no chat, ele está acertando todas. Então, beleza, esqueça o outro lá. Ó, tanto ele como o irmão, eu tenho ele e o irmão. Então, não é o como só, é o tanto como. É igual a E. Lembra aquela questão do tanto quanto? É igual a E. Então, aditiva. 1. 15. Não achou os documentos e não achou as fotocópias. Esse nem é igual a e não. Aditiva. 1. 16. Queria estar atento. Contudo, o sono chegou. Queria estar atento, mas não conseguiu. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, adversativa, código 2. Peguei um táxi e fui à casa do Wilson. Eu fiz as duas coisas. Eu peguei um táxi e eu fui. O E aqui está somando. Aditiva. 1. É que nem todo E soma, né? Você viu isso? Depois a gente vai juntar tudo e vai lembrar que o E pode ser aditivo, adversativo, pode ser conclusivo. Depois eu vou juntar tudo, fique tranquilo. 18. Porém, olha a oposição. Materialmente ricas, pobres espiritualmente. Esse porém é conjunção adversativa com valor semântico de contraste, oposição. 19. Você se prepara corretamente ou fica só preocupado? Olha o ou com valor semântico de exclusão. Ou o cara faz o que tem que ser feito, ou fica lá só preocupado e não faz nada. Tá vendo esse ou com valor alternativo? Então, você vai tirar uma onda na prova. Você vai dizer assim, ó, presta atenção, olha você dizendo. Você vai dizer assim, na frase 19, o ou é conjunção coordenativa alternativa. Esse é o nome da conjunção, beleza? Conjunção coordenativa alternativa, mas você está acima disso. Você vai dizer, é conjunção alternativa com valor semântico de exclusão, com valor semântico alternativo. Por quê? Porque ele exclui, é uma coisa ou outra, é escolha. Entendeu isso? É escolha. Ou o cara faz o que tem que ser feito, ou ele fica só preocupado e não faz mais nada. Então, aqui você tem um ou com valor de exclusão. E a 20, para fechar, não insista, porque não irei ao jogo. Então, o que ele está fazendo? Ele traz a ordem, não insista. Depois ele explica. Olha o verbo, com o verbo no imperativo eu sou feliz. Explicativa, código 5. Tudo bem? Fechou. Agora é, sim,
Agora sim, tô tranquila, porque eu acho que você está preparado para o CESP. Tudo bem? Último vídeo. Se você não vai fazer prova do CESP, nem precisa assistir ao último. Mas se você vai fazer prova do CESP, ou se você se interessa em ampliar seus horizontes, o próximo vídeo é para fechar a aula só com assertivas CESP, misturando tudo que você viu. Alternância, exclusão, adição, adversidade, tudo, tá bom? Então vamos embora lá.